Gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia, mais um mês que se inicia, mais um ciclo que inicia aí também, um livro novo. Hoje a gente inicia a leitura de Esdras, Esdras do capítulo 1 ao capítulo 3. Então, eu peço vocês aí que já pega sua Bíblia, sua água para se hidratar e vamos aprender. Até agora a gente viu aí toda a história dos reis e nos últimos capítulos de 2 Crônicas a gente viu toda a ruína que aconteceu aí para esse povo. E agora a gente vai ver já períodos de reconstrução. E por que não aplicar isso e trazer isso para a nossa vida? Nós iremos ver hoje várias histórias, que realmente mostra isso, que traz a nossa consciência, como que foi construído, como que foi reconstruído, quem foram as pessoas envolvidas e quais os sentimentos que essas pessoas demonstravam, as qualidades. Bom dia, Alex. Seja bem-vindo. Vamos iniciar aí mais um ciclo, né? Um mês que se inicia, o 5º mês do ano. E um livro novo. E aqui nós vamos falar fortemente sobre reconstrução. Esdras. Vamos só aguardar as meninas chegarem por aí para a gente iniciar nossa leitura. Tudo certo por aí, Alex? Transmissão, tudo ok? Sim, o áudio tudo bem. Bem também. Maravilha. Deixa eu ver como que tá. Tudo certo. Agora nós saímos aí da linhagem desses reis. Bom dia, Alice, seja bem-vinda. Saímos da linhagem dos reis e agora a gente viu aí tudo que aconteceu, todas as ruínas, e agora é hora da reconstrução. Um homem realmente inspirado aí por Deus, com força, coragem, se encaminhou, se tratou de ouvir a voz do Senhor e realmente fazer o que precisava ser feito, para trazer de volta o povo, para fazer a reconstrução do templo do Senhor, da cidade, da honra do povo. E nós vamos entender como que foi essa história. Denise ainda não chegou, Alex. Você quer iniciar aí a leitura? A gente Bora. que hoje ela é extensa. Vamos nessa. Vamos. Quem está chegando aí? Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem, pessoal? Tudo bom. Graças a Deus. Hoje nós temos uma convidada aí. Eu nem falei antes, né? Estava esperando para ver se... Mas graças a Deus nós estamos aí juntas. E você chegou na época certa, seja bem-vinda. Nós estamos falando de reconstrução. Nós estamos falando de um novo mês que se inicia, um novo ciclo. Então, fique aí conosco. Faça a leitura junto. Vamos ver aí o que... Nada de nós, né, Alex? Mas o que o Espírito Santo ministra na hora da leitura. Então vamos. Oração, né? Sim. E aí a gente deixa antes os seus olhos e agradecer a Deus a presença dele, porque nós somos incapazes, né, de fazer algo sem a orientação do nosso Espírito Santo, nosso amigo Espírito Santo. Vamos os seus olhos. Pai, te rendemos graça, te louvamos, te agradecemos por mais um dia de vida. Te apresentamos, ó Deus, este momento. Sabemos, Pai, que não temos capacidade de nos mover sem a sua orientação, sem a comunhão com o Espírito Santo. E entregamos este momento a Ti, que seja feita a sua vontade. Assim te louvamos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Então, do início, Esdras 1, Isso. e aí vai fluindo, tá bom? Vamos nessa. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos que habitavam nos arredores que lhes confortaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas afora, tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou utensílios da casa do rei, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesouro que os deu por conta de Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 30 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie, e 1.000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Denise chegou. Bom dia, Denise. Está conseguindo conectar? Sim. Nós estamos no livro de Esdras. Acabei de ler o primeiro capítulo. Vamos ver se o pessoal conseguiu pegar algum. Bom dia, gente. Bom dia, Denise. Bom dia. Feliz, bom dia, Alexa. Uma convidada Bom dia. hoje. Bom dia. Maravilha. Reforço novo aí, né, Denise? Que ótimo, né? Estávamos precisando, né? Que ótimo. Seja bem-vinda. Qual o nome? Liz Laiane. Obrigada, Denise. Liz Laiane. Está crescendo. Nossa, legal. Seja bem-vinda. Vamos lá, então. Nesse primeiro Esdras, Denise chegou agora, Alex acabou de ler. O que nos mostra? Aqui a gente vê o que acontece. Anteriormente, nós estávamos aí no livro das crônicas, né? Falando sobre os reis que vieram, uns que faziam coisas agradáveis aos olhos do Senhor, outros que faziam totalmente o contrário, todas as consequências negativas que vieram sobre o povo que tinha essa liderança que muitas vezes se corrompia, que trilhava outros caminhos. E é nesse momento aqui que o povo de Israel, nesses últimos capítulos de crônicas, para quem acompanhou, e quem não acompanhou, está lá, assim, um relato maravilhoso, pode ir na Bíblia ou pode olhar as outras lives, né? Que relata muito claramente esse contexto. E aqui, gente, nesse momento, já havia 70 anos de escravidão
Então o povo de Israel existiu aí essa ruína no reino, os reis fizeram tudo que era abominável, os inimigos vieram e realmente levaram o povo escravo, destruiu tudo que Salomão havia construído. Lembra do templo? Um templo glorioso, as paredes de ouro, pedras preciosas, então foi tudo destruído, tudo queimado. As cidades que foram edificadas, todas as fortalezas que realmente o Senhor entregou para os seus filhos, foram invadidas por outras nações e assumiram ali. E quem era dono, quem era filho, saiu sem direito a nada, saiu para ser escravo. E aí, mais uma vez, repetia, gente, lembra dos 400 anos de escravidão do Egito? Todo o processo, todas as vitórias alcançadas, e agora, novamente, o povo voltava para a escravidão. Mas por que esse povo voltava para a escravidão? Olha a mentalidade do povo. Olha, por tudo que receberam, eles continuavam repetindo os mesmos erros, eles continuavam idolatrando. E, infelizmente, através dos seus líderes, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Enquanto eles tinham uma liderança forte, enquanto eles estavam aí sob a responsabilidade de Moisés, depois de Josué, e aí vieram os juízes, e aí eles se perderam, depois veio Davi, que trouxe o povo para a presença do Senhor. Salomão também afirmou, mas aí ao final a gente sabe o que aconteceu com o reinado dele. E outros reis que vieram. Então esse povo, eles se sentiram perdidos, e é claro que o ser humano, infelizmente, ele sempre tende para o mal. O bem que queremos, isso a gente não consegue, mas o mal que não queremos, isso está ao nosso redor. Está escrito lá no Novo Testamento. Então nesse momento aqui eles estavam escravizados. Eles estavam sofrendo todo tipo de tortura, de ter perdido tudo, de ter sido levado para um lugar que lá realmente eram outros deuses. Já que eles invocavam tanto e recebiam tanto de Deus, e ainda assim eles invocavam a idolatria, nesse momento eles não poderiam louvar, eles não poderiam se manifestar, eles tinham que ser realmente escravos daquele povo. E aí o que aconteceu? O Senhor levantou um homem. O Senhor viu que aquela escravidão já tinha chegado em um ponto assim que precisava de uma reconstrução. E como o Senhor já tinha feito essa promessa para Abraão, Isaac, Jacó, Davi, estava na hora da reconstrução. O povo já tinha passado por um certo momento de maturidade. E aí o Senhor escolheu um homem. E esse homem foi Esdras. Em seguida vieram outros, mas esse foi o que iniciou esse processo de reconstrução. E era nesse momento, gente, de reconstrução, que o Senhor trouxe a revelação para esse homem. Coragem, ânimo, força, para realmente buscar essa reconstrução. E esse homem foi até o rei. Imagina qual era o interesse do rei em devolver tudo. Qual era o interesse do rei de perder os escravos? Nenhum. Mas naquele momento, como era mandado de Deus, como esse homem ele tinha essa ligação e sentiu no coração que era tempo, o Senhor moveu o coração do rei. E nesse primeiro Esdras, ele convida os judeus, ele chama o povo para voltarem para Jerusalém e para edificar. E aqui ele foi realmente até o rei. E o rei liberou. E aqui fala até de devolveu, gente, a riqueza que foi roubada desse povo. 70 anos depois, além de devolver, nós vamos ver nos próximos capítulos, eu não vou adiantar, o que foi feito. Como que o Senhor trabalha para poder realmente acontecer isso aqui. Ia ser um momento difícil, desafiador? Claro que sim. Mas aí, quando o Senhor manda, Ele recomenda. E todas as providências foram tomadas. Imagina chegar numa cidade totalmente destruída, totalmente queimada. Os muros, porque as cidades antigamente, elas tinham muros. Os muros totalmente derribados. Mas nesse momento o Senhor encheu ele de força, coragem e deu todo o suprimento para ele realmente ir lá e fazer acontecer. Essa palavra aí para vocês, para trazer essa comparação, toda essa história para a nossa vida hoje. Como que isso é hoje, gente? Fiquem à vontade, né? Que aqui não é um monólogo, só eu que falo um pouquinho a mais, mas está livre aí a palavra de vocês, trazem isso aí para esse dia de hoje. O que isso significa na nossa vida, na vida de cada um que está aqui hoje, que vai assistir online, gravado, que está assistindo online? Querem falar, Liz, Laiane e Denise? Gente. Não.
Entrei já caminhado já. Olha, Pode. sabe o que pega logo nesse primeiro, né, Liz? A gente, na verdade, fazendo retrocedendo, é que eu fui ver quanto tempo Salomão levou para construir o templo. E foram 300 anos. Só que, diante os reis que os sucederam, né, conseguiram destruir em pouco tempo. Então, é assim, né, na vida, infelizmente, né? A gente demora para conquistar algo e se a gente não tiver um controle de nossas emoções, principalmente em dias ou horas, a gente termina destruindo o que você conquistou durante um período. Muitas coisas. Então, o emocional, ele está muito ligado a isso. E principalmente a comunhão com Deus. Se você não tiver, mas eu já tenho um X tempo no Evangelho, eu não vejo nada acontecer em minha vida. Rapaz, só o fato de estar vivendo, na verdade, você parar para ouvir alguém que Deus ungiu, e uma palavra que a pessoa fala, desce uma lágrima, e você tem uma sensação positiva, uma sensação boa por dentro de você, isso para mim já basta, sabe? É suficiente. E é isso. É a gente estar atento, né? Porque para construir demora, mas para destruir é só um estalo de dedo. Fiquem à vontade. Vamos continuar aí. Denise, eu inicio o 2, como ele tem 70 versículos, eu leio até o 35, e aí você continua, certo? Vamos lá, então. A lista dos que voltaram de Babilônia para Jerusalém com Jerobabel. Gente, aqui vai falar de vários nomes, e aí a gente vai trazer aqui de forma mais rápida e objetiva, porque o nome das pessoas, a quantidade, isso vai demandar um pouquinho de tempo, então nós vamos direto ao ponto. Depois Denise continua a partir do 35. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos transportados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para sua casa. E aqui aconteceu o milagre, aconteceu o extraordinário. Gente, bom dia, sejam bem-vindos, cada um que está chegando aí. Nós estamos fazendo a leitura agora de Êxodo capítulo 2, e sinta tocado realmente por essa palavra, por essa reconstrução, por esse milagre que Deus fez há anos atrás, e que hoje pode fazer na vida de cada um de nós que estamos aqui, e na vida de outras pessoas que nós iremos também anunciar. Aqui aconteceu um milagre, né? O rei abriu mão. Lembra do Egito? Como que foi para Faraó liberar esse povo? Quantas pragas foram vivenciadas lá? Quantas perdas? Nossa, o primogênito, morreu o primogênito de cada uma das famílias. E quantas coisas terríveis aconteceram para ele liberar? E agora não, por uma ordem do Senhor. Por um momento certo, o rei simplesmente abriu mão dessas pessoas que aqui voltaram, várias e várias famílias, os quais vieram de Jorobabel. E aqui inicia o nome de cada um deles, e aí nós vamos resumir para a gente ganhar tempo aqui. Jesuia, Neemias, Seramias, Realaías, Mardoqueu, e aqui toda a família dele. E aqui nós iremos ver por família e o número. Aqui no versículo 3 fala dos filhos de Parós. Aqui a gente não vai conseguir identificar que família que foi, mas eu vou falar os números. Aqui 2.172 pessoas por família. Cefatias 372, depois Ará 775, nós estamos no versículo 6. Depois falam várias famílias, e olha os números. 12.812, na família de Elã, 1.254, de Zatu, 945, na família de Zacali, 770, na família de Bani, 742, na de Benaías, 603, e aí várias famílias aqui, na de Adim, na de Ater, Bezaim, Jora, Zibar, Belém,
Netofa, no 22, Anatote, 128, os filhos de Quirim-Arim, 743, os filhos de Micas, 122, e aqui continua. Filho de várias, olha só, de Elã, de Arim, de Jericó, de Senã, 3.630 pessoas. E aí você fala assim, ai gente, que interessante, mas por que essa preocupação? Por que essa narrativa de colocar cada uma das famílias, colocar os números aqui? A gente consegue ver desde os livros de crônicas, que depois vieram, antes de crônicas, né? Deuteronômio, e aí veio Reis, e agora Crônicas, que foi a última que a gente encerrou. A grande preocupação de estar sempre relatando. Nós estamos falando dos filhos de Israel, que foram divididos em 12 tribos. E cada uma dessas tribos teve aí o cabeça da tribo, que foram os filhos de Jacó, que depois foi mudado o nome para Israel. Foram 12. Então foram 12 tribos. Cada uma delas, gente, o Senhor, ele fazia algo assim, tão perfeito, a gente vê como que era tão minucioso, que cada uma dessas famílias, elas eram numeradas e havia a cidade própria para cada uma delas. Cada uma delas tinha por herança. O que dependia? Dependia da quantidade de pessoas que tinha nessa tribo, dependia da escala, né? Esse é o primeiro e tudo. E o Senhor distribuiu essas terras entre eles. E agora, novamente, fazia essa contagem, essa numeração. Eles estavam voltando mais uma vez para Jerusalém. E aí, será que eles iriam cada um assumir uma cidade? Será que foi isso? Nós vamos ver nos próximos capítulos. Mas o que a gente tira desses nomes, dessas quantidades aqui? Que o Senhor, ele tem um cuidado tão especial por cada um de nós, pelas nossas famílias, que ele nos conhece de forma individual. Nós temos aí mais de 8 bilhões de habitantes no mundo, mas o Senhor nos conhece pelo nome. Ele nos contempla, ele contempla nós e a nossa família. Então, o que cada um desses cabeça que fala aqui, os filhos de Arim, 320 homens, o que cada um desses aqui significa? O que é isso, gente? Esse Arim, ele era o líder da sua família, ele era o líder desse povo. E o que ele fez para realmente ajudar, para constituir essa cidade que viria? Então, nós iremos ver nos próximos capítulos. Então, já se sinta amado. Já se sinta olhado, escolhido por Deus, e saiba que Ele cuida de cada um na sua particularidade. Pode continuar aí, Denise, se alguém quiser falar algo antes, pode ficar à vontade. Pode seguir. A partir do 36, Denise. 36? Isso. Vamos lá. Regressaram os seguintes sacerdotes, 973 da descendência de Jedaías, da família de Zué, 1052 da descendência de Emer, 1247 da descendência de Fazu e 1017 da descendência de Arim. Regressaram 74 levitas da descendência de Josué e Cadmiel, filhos de Odovias, cantores descendentes de Asaf, 128, da descendência de Salum, de Eter, de Telmon, de Acabe, Acube, de Atita e de Sobai. Famílias de porteiros, 139. Regressaram também das seguintes descendências: Sia, Assuf, Tabaote, Cero, Sia, Padom, Libana, Agaba, Acube, Agabe, Sanlai, Anã, Sidel, Jaer, Raías, Racim, Nicoda, Gazan, Uza, Fazer, Pessai, Acena, Neonitas, Nefusitas, Baque, Buque, Acufa, Arum, Baslute, Maidá, Arsá, Barcos, Bercos, Sissara, Tema, Nazias e Atifu. Regressaram ainda descendentes dos escravos de Salomão, das seguintes famílias: Sotais, Soferete, Peruda, Jalá, Darcon, Gidel,
Safatias, Atil, Oquerete, Asebaim e Amir. Os doados e os descendentes dos escravos de Salomão faziam um total de 392 pessoas. Os que regressaram de Tel-Mala, Tel-Arsá, Querube, Adom e Emer, e não puderam provar que sua família era de origem israelita, são os seguintes: 652 da descendência de Dalaias, de Tobias e de Necaba, além do pessoal das famílias de sacerdotes, descendentes de Abias, de Acós e de Barsalai. Este último se casará com uma filha de Galadita, Barsalai, do qual adotou o nome. Todos esses procuraram o registro de sua genealogia, mas não encontraram. Foram assim excluídos do sacerdócio como impuros. O governador deu origem para eles não comerem dos alimentos sagrados, até apareceu um sacerdote que consultasse o Urim e o Tumim. O grupo todo que se reuniu era de 42.360 pessoas, sem contar os 7.337 escravos e escravas. Entre eles havia 200 cantores e cantoras, tinham 736 cavalos, 245.000 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Vários chefes de família, ao chegarem ao templo de Deus que está em Jerusalém, fizeram suas ofertas espontâneas, para que o templo fosse reconstruído no mesmo lugar, conforme cada um podia. Deram para o tesouro oculto 61.000 dracmas de ouro, 5.000 minas de prata e 100 túnicas sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e parte do povo passaram a morar em Jerusalém, enquanto os cantores, porteiros e doados, como todos os israelitas, foram morar cada um na sua cidade. Quando estava fazendo a leitura, eu estava vendo aqui, rapaz, foi muita gente que estava cativa. Muita gente. Mas por quê? Por quê? Infelizmente, a desobediência. A desobediência nos faz ficar preso no nosso eu. E aqui a gente vê a mesma coisa aconteceu com eles. Mas quando eles voltavam com o coração, né? Voltavam o coração para o Senhor, as coisas começavam a fluir. Entra rei, desobedece. Sai rei, obedece. E aí ficava no vai e vem, vai e vem, vai e vem. Quando obedece, tem isso. Quando desobedece, não. É isso. Quando o nosso eu sai e entra o Senhor, as coisas fluem. E aí, meninas? Liz, Daiane, Denise. Podem ficar à vontade, gente. Algum entendimento que vocês pegaram aí, pode ficar à vontade. Aqui a gente vê um grande exemplo de fé, de confiança realmente, né? Por que fé e confiança? O rei já não deu o decreto, pode voltar para suas terras e até deu riqueza? Simples, era só voltar. Tá, gente? Mas eles estavam lá, mesmo que escravizados, mesma situação lá do pai, né? Mas eles tinham comida, tinha tudo lá. E eles estavam saindo de lá, mesmo sendo escravos, para ir para uma terra que não tinha absolutamente nada. Estava totalmente destruído, estava totalmente em ruínas. Algumas cidades foram invadidas por outras pessoas, mas o objetivo maior era reestruturar Jerusalém. E era também reestruturar o templo. E, gente, tudo destruído. Eles precisavam começar do zero. E nesse momento eles receberam força,
confiança e realmente se determinaram a ir até o final, a ir junto com esse homem que foi realmente inspirado por Deus para trazer essa reconstrução para o povo de Israel. E aí ele chamou cada família, como o Alex falou, gente, é gente demais, sim, e documentou cada uma dessas famílias, para que eles pudessem entrar novamente aí na cidade, e através da reconstrução, fazer o que, gente? Trazer esse povo para cada um ser responsável. Vocês vão ler nos próximos capítulos, nem vou adiantar. Vamos passar aí, se vocês não tiverem mais nada para falar sobre esse 2, vamos para o 3 agora. Vamos lá, Laiane, pode iniciar aí a leitura. Capítulo 3. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos os sacerdotes. E Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem sobre eles holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre eles holocausto ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, ofereceram holocausto cada dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa em seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo, e os das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o 1º dia ao 7º dia, começaram a oferecer holocausto ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e carpinteiros, como também comida, bebida, azeite aos sidônios, e os tírios para fazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que eles tinham feito Ciro, rei da Pérsia. E no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, para que dirigissem. Então se levantou Jesuá, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, filhos de Judá, como um só homem, para dirigirem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantaram juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor e dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, quando louvaram ao Senhor, pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos sacerdotes e levitas e chefe dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes, quando à sua vista foram lançados os fundamentos dessa casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes do júbilo de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Essa parte é muito interessante, quando nesse final, no início fala da reconstrução do templo, da constituição dos sacerdotes, dessa preparação para a oferta no altar. E quando foram edificadas aí as bases, dos alicerces da nova casa, então houve choro por parte de uns dos antigos que viram a glória antiga do templo de Salomão e a destruição de tudo que houve, e os novos, que não conheceram o antigo templo, a alegria, o louvor que houve. Então o povo, como um só povo, eles se reuniram para essa construção, e no final houve essa adoração, essa oferta aí ao Senhor, e mostra esse entendimento para nós discernirmos os tempos. Os antigos viam a reconstrução e choraram,
e os novos viram uma nova oportunidade, um novo templo, né? Um novo momento chegando. Então, eles se alegraram, celebraram ao Senhor aí, um momento de adoração. Muito interessante essa parte e nos traz um fundamento muito grande sobre esse recomeço, que cada um tem um olhar, né? Para uns o recomeço era sinal de tristeza, de ver que a glória do Senhor tinha sido tomada. Para outros, uma grande oportunidade de celebrar um novo começo aí para o povo de Israel. Maravilhoso. Nossa, é isso aí. E é o que você falou, né? A questão da mentalidade. Depende da forma como você vê a situação. Da forma como se a sua mentalidade. Pode continuar aí, gente. Deixa eu falar. Quero acrescentar em cima do que eles falou, né? Vai da mentalidade. Tudo é a forma que você vê as coisas. Eu costumo falar aqui na live, né? Que em qualquer situação, você tem duas opções de estar verificando o que você está passando. O lado positivo e o negativo. E aí você vai se abraçar da forma que você estiver olhando. Se você quiser viver o lado negativo, ótimo. Mas também tem a opção de viver o lado positivo da coisa. E eu sempre trago a questão de uma pessoa que passou por um acidente. Ela passou por um acidente, perdeu a perna. Ela tem duas opções. Ficar reclamando e culpando a Deus porque perdeu a perna, ou agradecer a Deus por não ter perdido a vida. Então, em tudo, existem duas formas de você ver as situações, positivo e negativo. Eu sempre prefiro ficar pelo lado positivo das coisas, porque eu vou estar muito melhor diante da situação. Claro, tem como você viver 100% assim? Não, porque como o Luiz falou, mas o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que esse sim acabo cometendo. Porque a tendência humana é sempre puxar para o lado negativo das coisas. A gente vai estar, sim, tendendo para o lado negativo, errando, mas a gente tem que crer que Deus é bom e a gente pode se renovar diariamente e estar sempre buscando a Ele para reduzir esse impacto, reduzir esse índice de erro. Quer continuar ali? Não, tudo certo aqui. É que organizando aqui, menino indo para a escola. Mas vamos que vamos. É isso aí, gente. É isso. Denise, quer deixar algum recado aí para esse povo que está assistindo, quem vai assistir depois, para nós? O que você tem para dizer? Laiane, quer continuar aí? Pode ficar à vontade, gente. Só para finalizar essa parte, que nós sempre temos a oportunidade em qualquer situação, né, de reclamar, de lastimar ou de agradecer e aprender com aquilo, com essa experiência, né, em qualquer circunstância. E aí é o que fica para nós, é uma oportunidade. Se nós vamos lamentar, vamos olhar para trás, o que vai ser de nós, né? A gente não vai aprender, vai desconstruir, pelo contrário, não edifica. Então é a gente olhar para frente e ver que é um aprendizado, um amadurecimento, é uma oportunidade para a gente mudar as atitudes, né? Tomar uma nova postura aí. Então, em tudo na nossa vida, a gente tem que ter como esse aprendizado e ao invés de reclamar, lastimar, agradecer e ver o que eu posso aprender, o que eu posso melhorar e olhar para frente. É isso aí. Amém. Amém. Fala, Denise. Agradecer aqui a companhia de vocês, né? Hoje uma convidada especial que continue com a gente. É isso aí, gratidão a todos, né? Que estão acompanhando, que vão acompanhar depois, né? Fechando o live. E é isso, né? Obrigada a todos. Amém. Eu só tenho uma recomendação a deixar. Elaine, que chegou hoje, não para, por favor. Desde o início do ano, a única coisa que eu me propus a fazer, que eu ainda estou na constância, é esse projeto, porque tem pessoas andando ao meu lado. Os demais, eu procuro
procuro parceiros, atividade física, apesar que na atividade física eu tenho um objetivo, que é não passar dos 90 quilos. Quando eu vejo que está próximo, aí volto a manter, né, a continuar na atividade. E dentre outras coisas, no dia a dia. Então, quando você tem alguém para caminhar do seu lado, as coisas ficam mais fáceis. E como está sendo muito edificante para mim, então, como eu disse, das coisas que me propus a fazer, a única que eu ainda não consegui parar foi esse, porque tem uma pessoa ao meu lado e chegou mais 2 reforços. E eu creio que eu não vou parar até o final do ano por conta disso. E não parem, gente, não parem, não parem. Eu sei que as lutas vêm, é muito doloroso, sabe? Se cada um sabe no seu íntimo como é você estar servindo ao Senhor, é doloroso, mas não para, porque tem muita gente que precisa de uma palavra sua. Aonde você sempre vai ver uma pessoa que vai precisar só de uma palavrinha sua. Mas para isso a gente tem que continuar. Vai vir lutas, perseguições, mas não pare. E a gente está aqui para isso. Eu vou até estar pensando aqui em falar lá no grupo, ver alguma forma de a gente... Porque vai chegar um momento que não vai ter mais como botar mais pessoas aqui no Instagram, né? Graças a Deus. E aí a gente vai ter que ver uma outra forma de estar estudando. É sobre isso. Sabe? É diariamente você estar se enchendo de Deus. Porque errar, a gente erra e muito. Nossa natureza é podre, sabe? Mas o bom é que o renovo é diário. E é isso que a gente tem que estar buscando. Porque se a gente não buscar esse renovo, a gente já escorrega para o outro lado. E é isso que ele quer, que é o inimigo. E a gente vai para o outro lado. Porque quando a gente está no mundo, ele não está nem aí para a gente. Está nem aí. Mas quando a gente vem para o Senhor, meu irmão, como diz aqui, né, o bicho pega. Sabe? Sim. E é isso. Muito obrigado. Fico muito feliz em acordar e poder ver pessoas interessadas em estar buscando o Senhor. E é isso. Igual ela falou, é bem difícil, né? Você tá na caminhada, né? E esse compromisso de estar fazendo estudo aqui da vida, para mim mesmo foi bem difícil no início, né? Para todos que estão começando, no início é difícil, depois você começa a ter aquele hábito de estar sendo, de acompanhar, é bem gratificante mesmo, aí você a ganhar, né? Então tem conhecimento, no dia a dia da gente vai colocando em prática, né? É lógico que a gente vai colocar 100%, mas vamos melhorando a cada dia. Mas é muito bom ter esse comprometimento com o estudo. E, claro, com a presença de vocês aí, que você possa estar no nosso grupo e caminhar até o final aqui. Depois volta de novo fazer o estudo da Bíblia. Então é isso. Vamos lá então, gente. Maravilha. Então é isso. Obrigado, bom dia. Bom dia, pessoal. Gratidão, gente. Tchau, bom dia. Bom